Política em Pauta está de volta. E hoje quem veio tomar um cafezinho comigo e com o Arno Kunzler é o advogado Oscar Naziguil. Doutor Oscar, satisfação recebê-lo pela primeira vez em nosso estúdio. Bem-vindo. Obrigado, Ana, pelo carinho em me receber aqui no estúdio. Arno Kunzler, amigo de muitos anos, né? Fico muito contente em estar aqui participando desse programa, dessa entrevista, esse bate-papo que você costuma fazer e que vocês costumam fazer e eu costumo também acompanhar. Doutor Oscar, nós sabemos que o senhor sempre esteve envolvido, especialmente nos bastidores da política de Marechal Cândido Rondon. Na semana passada tivemos aí a notícia de que o senhor assumiu a presidência, né, nova executiva do PL em Marechal. O que muda? Agora teremos uma presença ainda mais, saindo um pouco mais dos bastidores. O que a gente pode esperar do Dr. Oscar agora como presidente do PL em Marechal Rondon? Veja uma coisa, Ana. Na verdade, esses bastidores são relativos, correto? Por quê? Porque eu sempre estive na frente de comando de campanhas. Por exemplo, eu tive situações, se o Arno relembrar disso, em que o candidato do outro lado só aceitava falar comigo. Eu era o intérprete, eu tinha que negociar as coisas. Então, eu sempre, desde que eu cheguei em Marechal Cândido Rondon, eu sempre estive envolvido em política. Aliás, a política me traz desde 1974. Está comigo a política no sangue. Porque eu tive um primo que foi candidato, foi deputado estadual, foi prefeito de Ponta Grossa, e eu tinha aquela admiração enorme pelo primo, né? Era uma coisa assim fantástica, e eu acompanhei a política. E chegando em Marechal, logo fui para a junta eleitoral e depois já comecei a ser advogado de partidos, comecei a fazer a minha história envolvido com política desde 1987, quando eu cheguei aqui em Marechal Cândido Rondon. Doutor Oscar, a gente sabe que as mudanças políticas eram inevitáveis nesses preparativos da campanha, por causa da confusão nacional que se criou em torno dos partidos. Nós estávamos há um ano das próximas eleições e nenhum dos candidatos, pretensos candidatos a prefeito, sabia em que partido disputaria a eleição. Agora nós já temos um candidato que sabe em que partido vai disputar a eleição. O que isso representa para a campanha local, essa ideia do Arião se filiar no PL, essa conquista do PL por parte dele, e em termos de construção de uma candidatura para disputar de fato com o prefeito, com o atual grupo político. O que significa? Eu só vou complementar a resposta anterior, Ana. Eu acho que eu deixei de responder você quando você perguntou sobre o partido. Eu assumi a presidência do PL em um momento em que o PL não tinha nada. O PL estava desativado em Marechal Cândido Rondon. Existem vereadores do PL, existem pessoas filiadas ao PL, mas o PL estava desativado. Nós construímos uma executiva, até de forma rápida, uma executiva que vai dar andamento ao PL, e essa é a nossa intenção. Então, quando você fala, por que eu fui no PL? Eu fui ao PL porque o meu filho é um pretenso candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon, eu estou ali para ajudá-lo. Eu quero ajudar o meu filho a realizar a vontade dele, que hoje como pré-candidato a prefeito de Marechal Cândido Rondon. É isso que eu quero. E o PL foi a chave? O PL foi o momento exato da construção do próprio Arion. O Arion, ele estava em uma situação difícil. Todos vocês sabem disso, é uma situação extremamente complicada. Por quê? Porque o atual prefeito simplesmente tomou os partidos que estavam com o Arion. O Arion veio para o PP, estava bem no PP. Pela primeira vez o PP teria um candidato a prefeito com condições de ganhar a eleição, e de repente o Márcio foi lá e disse, o PP vai ficar para mim aqui agora, e fim de conversa. Não foi o PP que ficou para o Márcio. O que ficou para o prefeito Márcio Halber foi algumas pessoas do PP, porque muitas pessoas do PP estão conosco hoje. O senhor está assumindo um partido que tem vice-prefeito, que tem 3 vereadores. De que forma o senhor pretende conversar com essas pessoas que estão do outro lado político? De que forma o senhor pretende conversar com elas para que elas ou se engajem com a campanha do Arião e fiquem no PL, ou tenham outro caminho que eventualmente cada um vai escolher? Veja uma coisa, Arno. Quando nós fomos montar a executiva do PL,
nós conversamos com todos os vereadores. Tá? Arion conversou com o Rafael, conversou com o Paleta, conversou com o Ila, o Arion conversou com o Portinho, correto? E, na verdade, nenhum deles demonstrou vontade de integrar essa executiva provisória agora. Não é momento de integrar, não é momento de fazer nada. Todos eles não quiseram. Nós respeitamos, vamos dizer assim, de forma muito contundente, o cargo que eles ocupam e a posição deles no PL. Como faremos isso com todos os filiados do PL? Nós vamos conversar com os filiados, nós vamos mostrar para que nós viemos, o que nós pretendemos. Essa é a função nossa. Então nós não criamos uma executiva assim, tomamos o partido. Não é isso, não. A primeira coisa que nós fizemos foi conversar com os vereadores do partido e o próprio vice-prefeito, que é o Ila, que é do PL. A sinalização que o senhor tem dessas pessoas, que o Arião teve, é que eles não permanecem no PL caso... Não houve sinalização nenhuma, nem de que permanece, nem de que sai do PL. Não houve absolutamente nada com relação a isso. E a sua expectativa qual é? Eu gostaria que ficasse. Gostaria muito que eles ficassem no PL. Por que não? E com o Arion candidato, apoiando o Arion na candidatura dele. Nenhum partido que o Arion vai construir, e futuramente, porque hoje ele está afiliado no PP ainda, ele não pode sair, ele vai ter que esperar a janela do partido para sair, mas nós vamos conduzir o PL e esperamos que eles venham conosco. Que bom. Como partido do candidato a prefeito, o PL vai ter que se encorpar, né? Vai ter que trazer pelo menos um considerável grupo de candidatos a vereador para formar uma chapa que dê sustentação para a campanha do Arião. É o principal foco, né, Arno? Porque uma candidatura que não tenha vereadores, né, uma chapa boa de vereadores, ela fica difícil de você construir um grupo político, né? Então nós temos uma ideia de trazer candidatos a vereadores. Se esses que estão agora quiserem ficar conosco, são muito bem-vindos. Nós gostaríamos muito que ficassem conosco no partido, né? Nós não, como eu disse agora há pouco, nós não tomamos um partido. Nós assumimos uma executiva de um partido que estava abandonado. E parece que até tem dívidas, não sei, alguma coisa com dívidas assim. Nós vamos resolver toda a situação. Agora, qual é o foco do partido? O foco do partido é o Arion. Além o senhor falou que essas lideranças, né, no caso os vereadores e o vice, ainda estão, né, neutros, não manifestados. Neutros, completamente neutros. Outras lideranças, os senhores já chegaram a conversar, alinhar, vamos dizer assim, a ida de alguma outra liderança, até mesmo, de repente, do outro lado, para que venham a integrar o PL? Ou pessoas têm procurado? Tá. Ana, veja uma coisa, é muito cedo ainda para a gente fazer isso. Eu recebi a comunicação do PL na quarta-feira passada. Coincidiu, inclusive, com uma viagem do Arion. O Arion foi a Brasília novamente e veio algumas coisas que ele tinha lá também e voltou ontem. Então, eu estou aguardando o Arion o Arion conversar comigo para que a gente possa, a executiva, se reunir e começar a trabalhar nesse sentido. Então, a gente sabe que o final de ano agora é um momento complicado, mas nós vamos trabalhar para construir esse partido de uma forma muito, muito forte em Marechal Cândido Rondon, porque é um partido forte. Deixa eu descontrair um pouco a entrevista. Ao longo dos anos, nós nos acostumamos a ver o Dr. Oscar fazer publicações e tal. Meu filho Arião, isso até virou frase assim, bastante popular na cidade, né? Meu filho Arião. Sim. Como vai ser esse trato com o candidato a prefeito Arião agora? O candidato é ele, né? Eu acho que o candidato é o Arion. Ele é o dono das suas decisões. O pai está lá, o pai está do lado dele, né? Como eu tenho lá, por exemplo, o próprio Maxion, que é o assessor dele, o pai está lá, a mãe está lá, a gente conversa com o Arion, mas as decisões são do Arion. Ele foi buscar o PL, ele correu para o PL. Ele ligou de Brasília e me perguntou: pai, você topa assumir a presidência do PL? Eu falei: claro, meu filho, se é para ajudar, eu vou te ajudar. Então, esse meu filho Arion é uma coisa importante. Eu tenho um carinho pelo meu filho fora do comum, né? E nessa linha de pensamento, a gente sabe que o senhor é um pai carinhoso e tem um amor muito imensurável pelo filho. Uma campanha política, normalmente, ela remete a agressões, a ofensas, a quebra de relacionamentos, às vezes até por questões bobas, né, de
que a política traz. O senhor está preparado para enfrentar isso tudo na sua vida? Arno, uma vez, por favor, não me entenda mal na minha resposta, mas uma vez o pessoal, isso foi na eleição do Grilo, quando eu estava de um lado assim totalmente desfavorável, o Grilo era o candidato a prefeito, e a orientação dada pelo outro lado, que era o Edson Vazzi, na verdade, foi: cuidem do Oscar, tá? E eu peço que eles cuidem de mim de novo, porque eu não vou brincar com absolutamente nada. Agora, o meu filho agora é um candidato. O Arion é um candidato. Eu vou tratá-lo como candidato. Se eu começar a entrar no esquema de meu filho, eu vou acabar perdendo a tranquilidade da eleição. A gente já teve problemas, já teve memes do Arion, coisa que eu valha. Eu sempre dou risada com memes. O que eu não gosto é de bandidagem. Eu gosto de que façam as coisas corretas. Eu estou preparado, nós temos um grupo jurídico forte, nós vamos trabalhar em cima de tudo isso. E as fake news? Vão acontecer naturalmente, vamos rebatê-las, todas elas, normalmente. O senhor tem experiência nisso já? Tem. Não de fazer fake news, eu tenho experiência em derrubar fake news. Certo. Eu nunca fiz fake news na vida, graças a Deus, tenho essa tranquilidade, essa honra minha de nunca ter falado mal de ninguém em campanha política. As ferramentas de comunicação atuais migraram para a internet, né? Não tem migraram. O tradicional que nós estávamos acostumados, jornais, rádios, televisão, isso praticamente ficou obsoleto nesta campanha. E a internet ainda é um terreno... Você está me lembrando agora, cortando você um pouquinho, o Arno está me lembrando aqueles papeizinhos que saíam nas campanhas políticas, isso. Lembra? Falando mal de 10 pessoas, 5, né? Que eram distribuídas na noite. Distribuídas na calada da madrugada, na calada da noite, aquelas distribuídas e tal. E hoje a internet faz isso, né? Então a gente tem que estar preparado para fake news. Não é... Veja bem, ó. Nós fizemos 2 campanhas de vereador do Arion aqui, uma com 868 votos, outra com 1.378 votos, e usamos a internet de forma extremamente bonita. Limpa, bonita, sem atacar ninguém, sem mexer com ninguém. O Arion nunca atacou ninguém em internet, em coisa que o valha. Esse é o perfil do Arion. É um menino que tem um coração bom, ele tem família, ele foi educado para ser uma pessoa gentil e uma pessoa que respeita os outros. Doutor, o senhor fala que não interfere as ações, atitudes, enfim, a opinião do Arion é dele e tudo mais. Mas se de repente tem uma situação lá que o senhor discorda, ou vocês, né, discordem e tal, o senhor não tenta convencê-lo, de repente, que aquele é o melhor caminho do que aquele outro que ele está pensando em buscar? Nesse sentido tem que ser feito. Faço, claro que faço. Eu chamo o próprio Máximo, às vezes, chamo o Arion na sala, escuta, vamos trabalhar de outro jeito. Né? Acontece, sempre aconteceu. Arno, eu tenho experiência nisso, né? Então, passar a minha experiência ao meu filho, eu acho que é muito importante. E eu preciso fazer isso, é uma obrigação de pai. O senhor pretende ser o coordenador da campanha ou apenas ficar na área mais legal e jurídica? Eu preferiria, como presidente do partido, eu prefiro ficar como representante da coligação, da coligação. Aquele que vai nas audiências, e vou estar, evidentemente, ligado à coordenação da campanha do Arion. Não pretendo ser coordenador de campanha de forma nenhuma. A última campanha prefeito da oposição, no caso do prefeito atual, ela foi bastante desastrosa sob o ponto de vista de desunião do grupo. Sim. Isso está tudo arrumado hoje ou ainda tem muita coisa para ser feita? Tem coisa para ser feita, eu acho. Hoje nós temos um grupo político bem acentuado, já tivemos o apoio dos vereadores, partidos já se colocaram ao nosso lado, né? E agora nós precisamos ir construindo lentamente as coisas. Não vamos ver o problema que nós vimos na campanha passada, né, que foi aos 45 do segundo tempo, por exemplo, ou até na prorrogação, colocaram um candidato. Não é essa a ideia nossa. O Arion já se lançou candidato exatamente por isso. O senhor foi um aliado de longo tempo do ex-deputado Ademir Bira. Ele estará na campanha do Arion? Estará. Eu penso que o Ademir é uma parte importante, vai estar na campanha do Arion, sim. O Ademir sempre, pelo menos, sinalizou que apoia o Arion, e isso é importante para nós. Qual vai ser o principal foco da campanha? A gente já percebe, assim, nas entrevistas dadas até hoje, que o Arion tem um discurso muito voltado para a humanização. Para questões mais sociais, né? Mas o governo do Márcio é reconhecido como um governo de muitas obras, de realizações.
E muita gente hoje apoia o Márcio pensando e querendo uma continuidade dessas obras. Que tipo de discurso o senhor imagina que o grupo deva adotar para não se queimar com o eleitor que pretende a continuação das obras e, ao mesmo tempo, apostar em mudanças na área social? Arno, o Márcio está sendo um prefeito de obras. Com 300 milhões de orçamento no ano, eu faria muita coisa também. Então, não vejo isso como uma grandiosidade. É uma obrigação do prefeito fazer obras, correto? Agora, o Arion já disse isso e falou várias vezes, eu vou continuar tudo aquilo que for de bom. Agora, eu estou voltado para a humanização também. Eu quero que as coisas aconteçam na saúde, na educação, na assistência social, que o Arion entende que o Márcio não vai bem. Então, essa é a posição do Arion. Ele vai continuar. Diferentemente, Arno, do que foi apregoado pelo próprio Márcio durante a sua campanha, que foi o ex-prefeito não fez nada, o ex-prefeito isso, aquilo. Ora, como o ex-prefeito não fez nada? O ex-prefeito fez muita coisa. Todos os prefeitos que passaram pelo Marechal Cândido Rondon deixaram a sua marca, deixaram a sua história e as suas obras. Como o Márcio também vai deixar. E o Arion sabe reconhecer isso, sempre soube reconhecer aquilo que o Márcio faz de bom. Ele critica aquilo que não é bom. Ele é um opositor tranquilo, sossegado. Teve um momento da Câmara na legislatura passada que foi mais tumultuado, mas efetivamente o Arion faz uma oposição tranquila. E ele vai dar continuidade a tudo aquilo de bom que o Márcio deixar para lhe dar continuidade. Ele não vai parar obras porque foi o Márcio que começou. Esse é o discurso do Arion e eu sei muito bem, porque isso ele conversa muito comigo. Doutor Oscar, o senhor sempre foi um apoiador, aqueles bem fervoroso, do ex-presidente, né, Jair Bolsonaro. Por vezes víamos o doutor, inclusive, indo participar de eventos em Brasília, aquelas movimentações todas, né? Certo. Como é que foi para o senhor ver? Agora, claro, teve toda a questão partidária que acabou culminando do Arion ir para o PL, mas como o senhor vê, assim, é uma satisfação muito grande, uma emoção para o senhor saber que ele está integrando agora o partido do ex-presidente, inclusive fez o anúncio, né, da ida dele para o partido ao lado do ex-presidente Bolsonaro. Como é que é isso para o senhor? É muito orgulho, né? Eu sou um bolsonarista de carteirinha, né, Ana? Eu nunca deixei de mostrar isso, né? Eu sempre fui um bolsonarista e foi um orgulho enorme para o pai de ver o filho, de repente, lá com o ex-presidente Bolsonaro. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que chega ao ex-presidente Bolsonaro, né? Mas de repente eu vi meu filho indo para Brasília rapidamente, segunda-feira disseram para ele foi lá para acertar as coisas e de repente aparece ele com o presidente Bolsonaro. Então foi ele, né? Mandou uma mensagem para os caras. Mandou uma mensagem para o pai. E a culpa, na verdade, veja bem, a culpa, na verdade, eu posso contar isso em off aqui agora, em off não, em aberto, né? Mas o presidente tentou ligar para mim, o Bolsonaro, através do telefone do Arion, mas foi exatamente no dia que deu problema na luz. E nós ficamos sem internet e sem luz. E o Arion chamou umas 3, 4 vezes o meu celular e eu não completava a ligação, porque o Bolsonaro queria conversar comigo pelo telefone. E aí ele gravou aquela mensagem bonita para mim lá, que me deixou muito orgulhoso. Esse eleitorado do Bolsonaro, que é a grande maioria aqui em Marechal Rondon, o senhor acha que eles vão acompanhar a candidatura do Arion por ser do PL? Ou o outro grupo, que naturalmente vai se intitular também bolsonarista, vai dividir esse eleitorado com o Arion? Eu acho que o Arion vem bem com o grupo do PL. Eu acho que o Arion vem para somar bastante. Evidentemente que você não pode conseguir 100% da votação do PL naquilo que aconteceu. Mas eu acho que boa parte do PL vem com o Arion, sim. O Arion, até inclusive outro dia na entrevista, ele sempre falou muito dessa questão do diálogo. E ele dialogou muito com outros partidos, né, que são alinhados mais, até mesmo à esquerda, digamos assim. Muitos deles, claro, demonstraram uma certa decepção ao ver a foto dele ao lado do Bolsonaro, algumas classes também, profissionais, alguns, onde ele tinha um grande prestígio, tem ainda, né? Por exemplo, dos professores. Ah, mas ele aparecendo lá do Bolsonaro e tal. Então, vai ter que lidar com isso, doutor, porque não vai ter como agradar a todos. Como é que vocês vão fazer? Eu vou te responder isso parafraseando o presidente Bolsonaro. Se você olhar, se você ouvir o que o presidente disse
quando ele estava ao lado do Arion em Brasília, ele disse o seguinte: todos do PL são bem-vindos e todos aqueles dos partidos que querem o bem de Marechal Cândido Rondon, que é votando no Arion. Então, o próprio presidente da República, o ex-presidente Bolsonaro, ele disse isso no momento que ele falou com o Arion. Ele não disse o PL, ele disse o PL e todas as pessoas de outros partidos que quiserem o bem do Brasil, ele falou, mas eu estou parafraseando ele, o bem de Marechal Cândido Rondon votando no Arion. Doutor Oscar, o senhor já consegue visualizar dentro desse contexto de formação de uma chapa majoritária, que é sempre uma composição negociada com bastante dificuldade? Com certeza. Principalmente quando você tem um candidato competitivo a prefeito. O senhor já consegue visualizar quem será o vice ou a vice ideal para o Arion? Não, eu não ainda. É um assunto que a gente conversa, mas não existe ainda a definição de um vice ou de uma vice para o Arion nesse momento. A gente vai aguardar terminar aqui o mês de dezembro, a gente vai começar a trabalhar nisso em janeiro. Não foi necessário ainda a presença de uma vice para o Arion. O Arion está liderando as pesquisas, graças a Deus, só com o nome dele, e ele vai ter uma pessoa que vai somar com ele com certeza absoluta. Até quando o senhor acha que precisa definir? Eu acho Tem que ser o último dia do prazo ou tem que ser antes? Não, vai ser antes. Vai ser antes. Podemos aguardar aí fevereiro, março, vai acontecer alguma coisa nesse sentido. Nós vamos trabalhar para isso agora. A busca de um vice ideal para o Arion é um caminho que nós vamos ter que fazer e ele vai ter que aparecer. O MDB sempre esteve, né? Vocês sempre estiveram MDB, PP, claro, agora teve toda essa questão do PP. O MDB abriria a mão, já abriu mão, né? Está apoiando o Arion. O senhor acredita que o MDB, no caso de não indicar, ele abriria a mão numa boa para, de repente, uma outra liderança, que talvez poderia vir até do outro lado, enfim, ou ele vai bater o pé e vai querer indicar o vice? Olha, o que eu penso do MDB, para mim, um grande partido que eu admiro muito, não só o partido, mas como os filiados ao MDB. O MDB já deu apoio ao Arion, ele disse que ele quer o Arion como candidato a prefeito, foi declarado, inclusive, na convenção do MDB. Mas ninguém do MDB exigiu do Arion ser vice do Arion. Então a gente vai analisar isso com calma. Pode acontecer, de repente, eu não estou dizendo que não aconteça, pode vir a acontecer uma coisa dessas, mas a gente vai trabalhar isso com muito cuidado. Uma última pergunta, bem pontual. O senhor vai ser candidato a vereador? Arno, depende do meu filho. Depende da decisão dele. Agora eu viro essa decisão para o meu filho, né? Se ele achar que o pai, de repente, pode ser um candidato a vereador, quem sabe? Mas não é uma pretensão minha, Arno, isso nesse momento assim, não. Poderemos ter um repeteco das últimas eleições? Pai e filho? Não. Ainda que me eleja vereador, não vou ser presidente da Câmara, tá? Isso aí de jeito nenhum, Arno, tá? E até porque... Você acha que isso não fez bem para a Câmara? Fez. Eu acho que foi. Eu tenho muito respeito pelo Pedro Halber. Eu tenho um respeito grande pelo Pedro. Ele foi um bom presidente para o Arion. Eu sempre tive assim no Pedro gestos de carinho, diferentemente do filho dele. Mas o Pedro sempre foi uma pessoa muito carinhosa com o Arion na Câmara e eu não tenho reclamação alguma do Pedro. E o fato dele ser o presidente da Câmara também não alterou nada, tocou tranquilamente. Mas não é meu... É um baluarte da política rondonense. Com certeza. Eu sempre respeitei o Pedro. O Pedro já disse, o doutor Oscar já escreveu alguma coisa de mim, boa de mim na internet. Já escrevi e tenho um respeito muito grande pelo Pedro. Não tenho os mesmos conceitos com o prefeito, mas com o pai dele, sim. O que o prefeito fez que te machucou, te feriu assim? O fato do prefeito nunca ter recebido o Arion no gabinete dele é uma coisa que me machuca muito. O fato dele não é que não ter recebido, algumas vezes o Arion foi lá porque trouxe recursos ao município e ele foi no gabinete do prefeito. Mas nunca o Márcio chamou o Arion para tomar um café com ele em 7 anos que o Arion é vereador no município. Então eu não posso tributar o meu respeito a um prefeito vamos dizer assim, que age dessa forma.
Eu tive história com prefeitos de Marechal Cândido Rondon, eu estive com Dieter, eu estive com Ademir, eu estive com Ariston, eu estive com Edson Vazzi, não no governo, mas o Edson Vazzi vinha tomar café no meu escritório. Boa relação. Ele sentava no meu escritório, vinha tomar café na sexta-feira, o Edson vinha lá conversar comigo. Mesmo sendo adversário. Mesmo sendo adversário, mas eu nunca fui... o que eu sou? A pessoa é um adversário e não um inimigo, Arno. É diferente. Nós dois, por exemplo, trilhamos em partidos diferentes em alguns momentos. Você nunca deixou de me procurar como advogado e eu nunca deixei de atender você como advogado. Então não existe inimizade, existe adversidade. As adversidades da política, o adversário da política é uma coisa. Tá? O inimigo na política é outra situação diferente. As pessoas confundem muitas vezes, elas querem fazer uma crítica e provocam uma ofensa. Isso é uma coisa diferente. A política é muito pródica para provocar ofensas. Com certeza, né? ofensa sim. Porque crítica não faz mal a ninguém, né? Não. A ofensa que é uma coisa mais agressiva, só que às vezes a pessoa confunde crítica com ofensa e também é complicado de lidar com isso, né? Exatamente. Eu sempre tive esse embate, né? Arion e Márcio, né? Foi um embate sempre que, de repente, o Arion fazia uma colocação, vinha o Márcio na rádio e batia. E aí o Arion agia sob demanda. E você enfrentar o Arion não é uma coisa simples. O Arion sabe agir. Ele sabe se colocar com demanda, não com gritaria, não com berro. O Arion se coloca de forma pautada. Ele faz a política dele muito bem feita. Você diria que o Arion hoje está preparado para ser prefeito de Marechal Rondon? Com certeza absoluta, Arno. Eu até ouvi a entrevista do Arion contigo na semana passada, ou retrasada, em que você perguntava isso para ele, e ele falou, o Arion estudou para ser um administrador público e ele está na Câmara faz 7 anos, então ele conhece bem da administração pública e ele está preparado para isso, sim. Qual leitura o senhor imagina ou faz da campanha que se aproxima? A gente vê hoje o grupo de situação, ali está com algumas dificuldades, ou até mesmo tendo que aparar algumas arestas, porque né, são vários nomes, não é uma coisa assim tão simples. E a gente vê que isso também, em algum momento, pode gerar alguns vão deixar o grupo, especula-se muito, inclusive, de vereadores, que o Márcio pode acabar o governo com poucos vereadores ao seu lado. Como o senhor vê esse cenário hoje? De repente, o grupo vai realmente assim dar uma quebrada, como muita gente fala, isso vai facilitar para o Arion, não tem nada a ver, o prestígio do governo Márcio vai ser algo assim que realmente vai trazer uma dificuldade para a campanha do Arion? Qual leitura o senhor faz? Em primeiro lugar, nós temos que respeitar o prestígio do governo Márcio. As pesquisas dizem isso, que ele é um candidato com um certo prestígio. Eu acho que ele vai se quebrar. Tá? Ele não está conseguindo unir o grupo dele totalmente em prol de uma candidatura. Tá? Dentro desse contexto todo, infelizmente, nós lemos a sua matéria na semana passada, sexta-feira passada, foi sexta, né? E logo em seguida desmentiram a matéria, você publicou uma matéria também falando mal disso. Achei uma sacanagem aquilo, não se faz isso com a imprensa séria, né? Mas, então, esse é sinal de que o grupo não está legal. O grupo está balançando. Quanto mais eles balançarem, eu fico mais feliz ainda. Você já viveu um momento assim, né? No final do governo Aristo lançou 4 candidatos. Exatamente. E o resultado foi um desastre. Desastre. Eleitoral. Exatamente isso. Não tem alguma semelhança com aquele momento e hoje? Tem. Eu acho que o momento agora é quem o Márcio vai colocar. Eu não me importo em ir contra candidato. O Arion está tranquilo. Se você lembrar aqui, quando você perguntou para ele, em uma entrevista, qual é a tua relação com o Tadeu? Ele foi carinhoso com o Tadeu, porque é assim que ele sente. E ele foi companheiro do Sauer, ele foi companheiro do Bax, ele foi companheiro de todo mundo. Ele não tem o que atacar as pessoas. Não precisa ganhar uma eleição atacando ninguém. Nem o próprio Márcio. Entendeu? O Arion ganha a eleição trabalhando, mostrando para o que ele veio. Então eu acho que o grupo do Márcio vai se manter unido. É opinião minha. Não. Quem é o melhor adversário para o Arion? Não tem Essa escolha? Pergunta eu vou deixar que nem o Arion fez. Deixa vir quem vem, não tenho preferência alguma por candidato, não. Quem vir, vem. Doutor, todo mundo que entra numa eleição, claro que entra para ganhar. Como é que está isso? A gente percebe que vocês estão assim muito confiantes, estão muito determinados.
É assim que tem que ser? Ana, Vai ser possível chegar lá? Ana, eleição se ganha e se perde. Tá? A gente sabe disso. Isso eu conversei com o Arion. Falei, filho, vem cá, senta aqui com o pai. Eleição se ganha e se perde. Às vezes você acha que está lá em cima e vai ganhar a eleição e acaba perdendo. É um jogo. Agora, nós estamos confiantes que o Arion está fazendo fazendo uma pré-campanha muito boa. Ele conseguiu gravar o nome dele no Rondonense. As pessoas conhecem o Arion, sabem quem são. Eu tenho recebido muitas pessoas que vêm conversar comigo sobre isso. Então, eu vejo uma campanha vitoriosa. Sinceramente, eu vejo uma campanha vitoriosa, independentemente do adversário que virá. Muito bem. Doutor Oscar, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de nos atender. O senhor já esteve no presente desde 1991, né? E tenho muito orgulho de ter o senhor como advogado nesses anos todos. Tivemos batalhas importantes. Muitas. Né? E todas elas quase sempre muito bem sucedidas, ou então dentro do possível, pelo menos. Né? Com certeza. Lhe agradeço muito por ter sido esse bom advogado para o jornal, por ter sido essa pessoa maravilhosa que o senhor sempre foi, e faço votos que o senhor mantenha a calma, a tolerância. Eu sei que deve ser muito difícil para um pai acompanhar um filho candidato, porque a gente sabe o que acontece numa campanha eleitoral, principalmente quando um jovem desponta como uma liderança que tem alguma chance de ganhar uma eleição importante. A gente sabe como é que é isso. E faço voz que o senhor tenha essa tolerância, essa paciência, e não perca o bom senso e o humor que eles são característicos. Tá certo. Muito obrigado por essa entrevista, foi um papo muito bacana e faço votos que toda a campanha seja nesse prisma. Arno, a recíproca é totalmente verdadeira. Ser advogado do presente é um orgulho muito grande para mim também, né? Representar o jornal. Não tivemos tantas demandas assim, né, Arno? Tivemos algumas lá atrás, né? Mas que foram bem solucionadas, Ana, né? Agradeço a você pelo convite, agradeço a Ana pelo convite também, agradeço a toda a equipe do Presente. Fico muito feliz em ter vindo aqui, conversar um pouquinho sobre essa campanha. É tão bom falar, né? E a gente está à disposição. Aquelas pessoas todas do PL, nós até vou aproveitar um minutinho, nós vamos ter um evento PL Mulher, agora dia 16, em Curitiba, né? Até quem quiser entrar em contato comigo, está interessado em ir, a gente vai tentar ver alguma coisa nesse sentido. Então a gente fica muito contente. Eu fiquei muito feliz em estar aqui, sempre com vocês, é uma felicidade enorme estar aqui. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e, mais uma vez, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Arno. Obrigado, doutor. Quem sabe numa próxima, quando ele volta com a Michelle, ou quem sabe com o Bolsonaro, né? Já estão especulando que eles vêm para a campanha. O Política em Pauta vai ficando por aqui. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.